Fala pessoal, resolver uma questão aqui para vocês, concurso público realizado aí em 2014, 2004, tá? Para o cargo de engenheiro agrimensor para a Celesc, tá? Organizado aí pela FEPES. Então, a questão envolve nivelamento geométrico, tá? Simples no caso, e a conhecimento aí de declividade. Então, vamos lá a questão. Então, a questão de número 16, tá? Ela fala o seguinte. Então, trata de um nivelamento geométrico. Fala o seguinte. Deseja-se marcar um ponto B no campo para caracterizar uma rampa. Quero marcar um ponto B no campo para caracterizar uma rampa. Ou seja, eu quero construir uma laje em concreto armado, tá? Após a instalação do nível equidistante dos pontos extremos, olha só o nível equidistante dos pontos extremos, né? Aparentemente está um pouquinho fora, mas vamos lá. Após a instalação do nível equidistante dos pontos extremos A e B, tá? Ponto A, ponto B, foi realizada uma leitura no ponto A. Então, realizei uma leitura do ponto A, leitura, tá? De 2 metros. Pede-se qual leitura no ponto B, ou seja, qual que é a leitura no ponto B para que se tenha uma rampa com uma declividade de menos 0,75%, tá? Então, qual a leitura que eu tenho que fazer ponto B para que se tenha uma rampa com declividade de menos 0,75%. Então ele quer saber o que? A leitura de mira. No caso, olha só, vou chamar, se eu chamar essa aqui de Ré, é leitura no ponto a outra vai ser leitura de Vante, nivelamento geométrico simples, tá certo? E você já viu o seguinte, ó, no nivelamento geométrico simples, né? Eu posso trabalhar da seguinte maneira. Vamos supor que essa altura do instrumento aqui, tá? A altura do instrumento ou plano de visada, ele vai dar pela seguinte equação, ó. Plano de visada, tá? Vai ser igual a cota, um ponto, tá? Mais a leitura de Ré. E de modo geral, a cota, tá? No ponto seguinte, vai ser igual ao plano de visada menos a leitura de Vante, certo? Isso aqui, vou colocar aqui cota no ponto a Ré. E a leitura que cota do ponto ante é igual ao plano de visada menos a leitura. Vou colocar aqui, ó. Plano de visada. Ficar só um V de van. Plano de visada menos a leitura. Tá? Isso aqui aplica-se tanto para o nivelamento geométrico simples quanto para o nivelamento geométrico composto. Mas esse daqui é o nivelamento geométrico simples. Tá? Deixa essa informação aqui. Outra coisa, como que eu trabalho com declividade? Ó? Declividade, por exemplo, declividade você coloca aqui em porcentagem, é igual a diferença de nível dividido pela distância horizontal vezes 100. É isso? Declividade aqui em porcentagem. E aí você acha, por exemplo, uma declividade aqui, tá? Em porcentagem. E como que você avalia? Você faz o seguinte, ó. Coloca aqui distância horizontal e diferença de nível. Exemplo, vamos supor que você tem aqui, olha só, no caso já aplicando 0,75%, né? Então, como que eu analiso, como que eu avalio uma declividade, tá, em porcentagem, ou a declividade, ou I, né? A declividade igual a menos 0,75%, tá? Que é essa declividade, né? Eu vou colocar aqui, ó, declividade em porcentagem, ou simplesmente o I, aparece o I também, ou a declividade. Aqui eu só colocar aqui, ó, falar que ela
porcentagem. Você avalia o seguinte, ó. Isso daqui, a análise, significa que, o que significa? Que em 100 metros de distância horizontal, você está descendo, olha só, tem uma diferença de nível negativa de menos 0,75 metros, certo? Então, aqui em 100 metros você tem essa diferença de nível, é assim que você avalia. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2%, significa que em 100 metros de distância horizontal você tem uma diferença de nível de 2 metros. Como aqui se fosse positivo, você está do ponto inicial, você está subindo. Aqui é negativo, do ponto inicial estou descendo. A declividade é negativa, tá? Isso só foi um paralelo aí só para vocês entenderem. Então tá, beleza. Então tem essas informações. Agora olha só. Vamos supor, para não trabalhar com zero, que essa cota aqui seja igual a 10. Então, vamos supor que a cota do ponto A seja igual a 10 metros. Tá? Então, cota do ponto A e ele seja denominado de Ré. Tá? Então, cota do ponto A vale 10. Então, o plano de visada, né? Esse plano de visada aqui, eu vou colocar aqui, ó, esse PV vai ser igual ao quê? Cota do ponto A mais a leitura de Ré, que é a leitura feita no ponto A. Isso daqui vai ser igual a 10 metros mais o que? A leitura de Ré, 2 metros. Então vai ser igual a 12 metros. Beleza, achei esse plano de visada. E agora? Agora você poderia calcular a cota do ponto B. Só que olha o que acontece. Ele fala o seguinte, ó. Para calcular a cota do ponto B, seria o ponto Vante, eu preciso que da leitura de Vante. Mas é essa leitura aqui que ele está precisando. Mas tem como eu calcular a cota do B? Como? Olha, ele está falando o seguinte, ó, que do ponto A, inclusive aqui no desenho ele mostra, olha só, tá partindo uma rampa, tá? Que ele quer construir uma laje de concreto aqui, que ele chamou de rampa, laje em concreto armado. Ele fala o seguinte, ó, parte do ponto A, né, e vai chegar aqui no ponto B, ó, ele até fez uma linha aqui, ó. Tá? Essa linha aqui que ele fez, ó. Então, veja só, se ele está partindo aqui de cota, tem cota 10, ele, e aqui, olha só, ele tem a distância horizontal do ponto A para o ponto B, qual que é a diferença de nível aqui em termos de grade, tá? Que é dessa rampa. 0,75 metros. Por quê? Olha só, a declividade não foi igual a menos 0,75 metros. Em 100 metros de distância horizontal, eu desço 0,75 metros. Esse sinal aqui é só para indicar que está descendo, tá? Está descendente. E aqui, por que é 0,75 metros que deu o resultado? Porque a distância horizontal de A para B é igual a 100 metros. Então, você sabe que a diferença de nível aqui, olha só, de A para B, no grade, né, ou da rampa, vai ser igual a 10 metros menos 0,75, que foi a diferença de nível que a gente encontrou. Então, menos 0,75, que é igual ao que? 9,25 metros. Beleza. Então, na verdade, desculpa, olha só. Isso daqui não é a diferença de nível de A para B direta. Isso daqui é a diferença de nível de A para B em grade é esse daqui, ó, menos 0,75 metros. Agora a cota do ponto B, tá? Vai ser igual ao que? Cota do ponto A menos o que? A diferença de nível, né? O que seria essa cota? Olha só.
A gente viu aqui que cota de B vai ser o que? A cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B. Vou colocar aqui o grade. Então isso vai ser igual a 10 metros mais o que? 0, mais a diferença de nível, que é mais menos, ó, mais menos 0,75 metros, que é igual a 9,5 metros. Tá? Beleza. Então achei a cota do ponto B. Tá? Então tem a cota do ponto B graças a essa declividade e a distância horizontal, que eu calculei a diferença de nível. Tá? Então, imagine o seguinte, agora eu quero saber qual que é a leitura de mira que eu tenho que fazer de forma que a cota do ponto B seja igual a 9,25. Então, olha só, utilizando essa equação aqui, eu tenho que, olha, cota de B vai ser igual ao plano de visada que eu tenho, que o plano de visada não mudou, tá? Menos a leitura de Vant. Então, isso implica que, olha só, passando para cá, que a leitura de Vant vai ser igual ao plano de visada menos a cota do ponto B. Tá? Cota do ponto B. Então, leitura de Vant vai ser igual plano de visada. Qual que é o plano de visada que a gente calculou? 12 metros. 12 metros menos a leitura de menos o que? A cota do ponto B. Cota do ponto B deu 9,250. Isso vai ser igual ao que? A 2,750 metros. Tá? 2,750 metros. Então a alternativa correta, tá? É a letra E. A leitura na mira no ponto B é igual a 2,75. Então, essa é uma forma também de conferir lá no campo se o trabalho executado está correto, né? Se não estivesse, né, numa determinada cota, bastaria colocar uma estacazinha aqui, ó, para saber se o cara teria que aterrar ou teria que cortar, tá certo? Então esse conceito aqui, tá? O conceito envolvido nessa questão é muito interessante e é muito importante. Então peguem essa questão, refaçam. Existem várias formas de fazer a mesma questão, de resolver, tá? Eu optei por fazer dessa forma para poder aplicar os conceitos e para poder fazer passo a passo. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham entendido. Forte abraço. Até mais.